Esse bolo já sai recheado do forno, olha só que maravilha! É muito gostoso e o melhor, você consegue fazer para sua família e até mesmo para vender. Se você está chegando por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu peço que você já se inscreva. Aqui embaixo tem um botãozinho de vermelho escrito inscrever-se. Clica, vai ficar cinza, vai aparecer um sininho, clica nesse sininho e marca a opção todas para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Bora lá para a receitinha. Nós vamos começar a nossa receita pela massa. Essa massa é tão maravilhosa que você vai fazer ela à mão. Então, em um bowl, você vai adicionar 2 ovos inteiros, a clara e a gema. Em seguida, você vai adicionar 1 xícara de açúcar refinado ou açúcar cristal. E agora, com o auxílio de um fouet, a gente vai mexer aqui muito bem até que o açúcar ele fique bem homogêneo com os ovos, tá? Você precisa fazer esse processo com o auxílio de um fouet ou então com o auxílio de uma batedeira, tá? Mas como aqui nós estamos usando apenas 2 ovos, eu creio que um fouet já é o suficiente. Mexa até ele ficar assim, ó, bem esbranquiçado. Logo em seguida, nós vamos adicionar meia xícara de chocolate em pó 50%. Eu super recomendo o chocolate em pó 50%, pois ele deixa o seu bolo com mais gosto de chocolate. Eu não recomendo muito 32% ou 33% porque tem muito açúcar. E como o nosso bolo já é um bolo recheado, seu bolo tende a ficar mais doce. Vamos adicionar agora aqui 50 ml de óleo. O óleo que eu utilizo é o óleo de soja, aquele óleo tradicional de comida, tá? E vamos mexer aqui muito bem. Agora, nós vamos adicionar 100 ml de leite integral, lembrando que todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente, tá? Por favor, meus amores, toda vez que você for fazer uma receita, retire os ingredientes da geladeira com antecedência, porque senão o seu bolo pode ficar embatumado, solado, não vai crescer muito e também não fica legal. E depois de ter mexido aqui muito bem, agora nós vamos adicionar a farinha de trigo. 1,5 xícaras de farinha de trigo. Eu gosto sempre de peneirar a minha farinha para o meu bolo ficar super fofinho e bem levinho, tá? Vou mexer aqui apenas para homogeneizar a farinha com o restante dos ingredientes. Lembrando que farinha não gosta de ser batida, tá? Senão ela desenvolve o glúten e deixa o seu bolo super pesado. Enquanto eu bato aqui a minha farinha, né, misturo a minha família, eu preciso te informar que o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Toda vez que você for fazer uma receita, sempre pré-aqueça o seu forno antes. E quero também lembrar para vocês que os links dos meus livros digitais estão aqui na descrição do vídeo, com um desconto super especial. E olha, meus amores, esse combo de livros está perfeito. Garanta já o seu. O acesso é liberado imediatamente após a confirmação de pagamento, tá? E agora aqui nós vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Vou mexer muito bem com o auxílio do meu fouet. E antes de transferir a nossa massa para a assadeira, a gente vai deixar ela um pouquinho paradinha aqui, gente, por pouquíssimos segundinhos, tá? Pra gente preparar o nosso recheio. Com o nosso recheio, gente, ele é tão maravilhoso que não vai ao fogo. Misturou e está pronto. Então, vou deixar minha massa aqui de stand-by. Rapidinho, olha que massa linda. E vamos preparar o nosso recheio. Aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado, porém aquele coco em flocos, tá? Eu gosto muito de utilizar esse coco grandinho, que ele, nossa, é maravilhoso no bolo, no sorvete, na mousse, é perfeito. E aqui eu tenho meia caixinha de leite condensado. O leite condensado, eu vou adicionando aos pouquinhos, tá bom? Eu não coloco tudo de uma vez só, porque aqui eu preciso formar como se fosse uma pastinha, tá? De coco com leite condensado. Eu não quero que ele fique uma coisa muito encharcada, tá? Para não desandar o nosso bolo. Uma dica, se você quiser adicionar 1 colher de sopa de margarina, aqui nesse recheio você pode adicionar, tá? O seu bolo vai ficar super úmido, muito gostoso. Aqui eu não adicionei. Mas você pode adicionar também, que ele fica bem gostoso. E aí forma uma pastinha bem cremosa mesmo, tá? E olha, por incrível que pareça, o nosso recheio já tá pronto, meus amores. Perceba como o nosso coco ficou bem úmido.
tá? Mas assim, não tá muito encharcado de leite condensado. Tanto que eu coloco ele e o leite condensado não fica separando, pingando, tá? Aqui eu tô com a minha assadeirinha, vou untar apenas o fundo, vou colocar bastante produtinho aqui, tá? Pra untar. Mas aí o que acontece? Se você não tiver esse desmoldante, você pode untar com margarina e farinha, tá? Coloca bastante margarina. Você pode colocar farinha ou não, eu não recomendo tanto, tá? E agora que a gente vai transferir a nossa massa para a assadeira. Eu coloquei primeiro a metade da minha massa, tá maravilhosa. Dou umas batidinhas apenas para ficar tudo bem homogêneo. E agora aqui, em pequenas colheradas, eu vou colocar já o meu recheio. Enquanto eu coloco aqui o meu recheio no bolo, eu quero muito saber de qual região desse Brasilzão ou do mundo você está falando. Deixa aqui nos comentários pra gente se conhecer um pouquinho melhor. E agora que eu terminei de colocar o meu recheio no bolo, agora a gente vai colocar a outra parte da massa, tá? Gente, esse bolo não tem segredo nenhum, você consegue fazer ela assim pra sua família, tá? Você pode fazer pra vender no teu delivery, vender na rua, tá? É simplesmente muito gostoso, bem maravilhoso. Fica uma massa super leve, úmida e muito fofinha, tá? Então aqui eu terminei de colocar, vou apenas dar uma breve espalhada aqui, né, bem bonitinho, e já vamos levar o nosso bolo para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. Passados 45 minutos, gente, olha como o meu bolo cresceu e olha só que lindo que ele fica. É muito gostoso, maravilhoso. Esse bolo, meus amores, não pode ser desenformado gelado, tá? Ele tem que ser desenformado um pouquinho frio, tá bom? Porque senão ele acaba grudando. Olha só que delícia que fica, gente. O leite condensado mais o coco formam uma espécie de caramelo. O coco, ele fica meio que caramelado. É simplesmente maravilhoso. Esse bolo você pode umedecer sim com aquela caldinha básica de leite condensado que eu ensinei pra vocês no vídeo anterior, tá? Tanto que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você perdeu o vídeo da receita do bolo na marmitinha que já sai recheado do forno, eu super recomendo que tá especial. Aqui na parte de cima eu vou colocar um pouquinho de ganache de chocolate, tá? Eu fiz uma ganache, usei 80 gramas de chocolate, 80 gramas de creme de leite, não tem muito segredo. Deixei ele na geladeira, tá? E tanto que eu já tinha feito essa ganache no dia anterior. E aqui eu coloquei um pouquinho de granulado, tá? Esse granulado é ao leite, tá? O sabor dele, pra dar uma decorada também. E fazendo ele, gente, na versão gelada, basta você umedecer, tá? E agora é óbvio que eu vou cortar um super, hiper, mega blaster pedaço desse bolo, que é super especial. E eu super recomendo você fazer, porque eu tenho certeza que vai encantar não somente a você, como a sua família e os seus clientes. Olha só, gente, que delícia que esse bolo fica, muito gostoso para você tomar um café. Ele é simplesmente perfeito, tá? Agora eu vou passar as informações para vocês referente a prazo de validade e sugestão de preço de venda. Prazo de validade por até 24 horas fora da geladeira, tá? Porque tem coco, tome um pouco de cuidado, não recomendo. Por até 7 dias em refrigeração e você consegue congelar por até 3 meses. Essa perfeição de bolo. Tanto sendo no bolo assim, para tomar café, ou na marmita para você vender, tá bom? O prazo de validade não muda. E, meus amores, apenas façam essa delícia. Aqui eu coloquei um pouquinho a mais de coco para vocês perceberem como ele fica maravilhoso. Ele tinha grudado um pouquinho na assadeira, então eu coloquei assim para vocês verem como ele fica perfeito. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar muito para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir para geral. Se você já é meu inscrito ou meu inscrito, um beijo super carinhoso para você. E não deixe de colocar aqui nos comentários o que você achou dessa receita e sugestões de receita para os próximos vídeos, tá bom?
que chova de vendas na sua vida. Apliquem, repliquem e olha, bora vender! Tchau e até o próximo vídeo!